Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso devocional Direção. Quinta-feira, terceiro dia da série Descanso. Olha, falamos bastante ontem sobre a diferença entre descanso físico e descanso da alma. Falei algumas coisas importantes que não podem ser esquecidas sobre o quanto que nós precisamos, para quando estamos em performance, quando estamos fazendo algo, de um descanso prévio. Às vezes nós voltamos mais para se preparar, estudando, preparar, treinando e não nos preocupamos tanto em nos preparar descansando. Porque, de fato, o que nós fazemos, embora que seja a vontade de Deus, precisa de, em tempos, de uma pausa, de um respeito a si mesmo. Ninguém é de ferro, nós somos seres humanos, ok? Mas o descanso da alma, que vem pelo cansaço de fazer coisas inúteis ou de fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, ele não é corrigido, consertado, só quando a gente para, porque às vezes parar parece pior. Sabe, há pessoas que você vê que elas estão afadigadas, é por dentro o cansaço delas. E você as aconselha a parar. Olha, tira um dia de folga. Olha, vá para o interior. Pegue um dia de férias, uma semana de férias. E você percebe que a pessoa, ela para, mas quando ela para, toda aquela ansiedade ela vem ainda mais forte, porque a sua perturbação, o seu cansaço não é físico, é de alma, é um cansaço interno. E para esse cansaço, a solução está interna também. Não adianta eu querer corrigir algo espiritual com armas terrenas e carnais. Não adianta eu querer corrigir algo interno com atitudes externas. Eu preciso então entrar para dentro de mim e ver aonde está o problema da minha falta de confiança em Deus, de o quanto que eu estou querendo agarrar as coisas com o meu braço, com a minha força. Então ontem eu falei bastante sobre as pessoas que estão cansadas por dentro, né? E citamos aqui, né? Citamos aqui o que a falta de descanso da alma ela significa, ou como eu cheguei nesse estágio de falta de descanso da alma. Primeiro, acreditar que estou no controle de tudo, a minha falta de confiança em Deus e a minha preocupação, a minha ocupação antecipada sobre algo que nem vai acontecer. Citei aqui que 90% dos nossos problemas, dos nossos motivos da ansiedade, motivos de preocupação, não vão acontecer. 90% das nossas preocupações não vão acontecer. A falta de confiança em Deus é quando eu simplesmente passo a Deus, digo que passo a Deus ao controle da minha vida, mas no fim eu não confio no que Ele vai fazer. E acreditar que eu estou controlando as coisas, que passa pela minha mão, tudo vai passar pela minha mão. E de que em algum momento, em alguma situação que eu sinto que fugiu do meu controle, eu então perco a minha paz. Mas hoje eu quero falar sobre algo bem importante. Existem coisas que nós estamos fazendo, que de fato estão nos cansando, está nos deixando afadigados e que é um cansaço inútil. O que é o cansaço inútil? É aquele que você tem, é o estado que você fica por estar fazendo algo que não é para você fazer. Então eu preciso entender que há guerras que não são minhas. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o maior motivo do cansaço das pessoas, do estresse das pessoas? É que as pessoas comentam, falam e se projetam muito mais sobre coisas que elas não têm controle nenhum do que se preocuparem ou se organizarem, se prepararem para coisas que elas têm poder de alterar. Vou dar um exemplo. O que você acha que é mais corriqueiro de ver? Os seus vizinhos comentando sobre problemas que existem na rua ou os seus vizinhos reclamando dos problemas que existem no Brasil?
O que você acha que é mais corriqueiro? Pessoas reclamando dos problemas da sua casa ou pessoas reclamando dos problemas do governo do estado? O que você acha que é mais corriqueiro? Eu acho que a resposta ela é clara, né? Você vê muito mais as pessoas reclamando de coisas que elas não controlam do que coisas que estão na sua mão para resolver. Porque nós somos tentados a isso. Toda vez que eu olho para o problema de alguém, eu disfarço os meus. Isso, inclusive, é a religiosidade que causa em nós. Toda pessoa religiosa, ela tem prazer em acusar o problema dos outros para esconder o seu. Não há um motivo legítimo para você ficar acusando o problema dos outros, o pecado dos outros. Não há um motivo legítimo. O único motivo é esse. Que toda vez que eu chamo alguém e digo, olha o problema daquela pessoa, eu tiro o olhar da pessoa para mim. E geralmente eu vou acusar em um problema que eu já passei, já enfrentei, estou melhor naquilo ali, para não me sentir mal com relação aos meus outros problemas. Então, eu tenho vários problemas no meu pátio aqui. Eu moro numa casa, vários problemas no meu pátio, que exigem tempo, exigem dedicação, e coisas que eu estou me organizando para fazer, mas que esse tempo maior de fazer coisas mais sérias, como por exemplo, eu gostaria de plantar grama no meu pátio, eu gostaria de melhorar o portão, algumas coisas que eu precisava fazer. Quando eu sento com a minha esposa, eu tenho a chance de conversar sobre isso. Eu tenho a chance de dizer, olha, amor, vamos negociar, vamos conversar sobre como vamos fazer isso, sabe? Eu tenho essa chance. E muitas vezes nessas conversas eu estou falando sobre o problema do Brasil, o problema do governo, o presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando sobre coisas que eu não tenho controle. E essas coisas que eu não tenho controle me fazem me sentir cada vez mais inseguro e mais ansioso. Sabe? Isso vai roubando a minha paz. Se tem uma atitude que toda pessoa ansiosa ela tem, é exatamente essa. Cuidar mais da vida dos outros do que da sua. Cuidar mais de problemas que não tem como solucionar, que ela não tem poder para solucionar, do que problemas que ela pode resolver. Eu estava conversando com... Aquilo me marcou, né? Eu estava conversando com um dono de uma empresa, né? Eu até não vou citar muitos detalhes para não ficar expondo ninguém. Mas ele começou a reclamar de um problema que tem na cidade. Em poucos minutos, assim, que eu só estacionei o carro para poder fazer um serviço com ele, e ele já começou a descarregar. Porque eu tentei várias vezes, eu fui na prefeitura, porque eu fui em Brasília, porque eu fiz um projeto, e a cidade tem esse problema, e aí não sei o que, tá. Daí eu disse para ele, olha meu amigo, a solução talvez que você esteja buscando no governo esteja numa iniciativa privada. De quem sabe Deus está te mostrando já o que você deve fazer. Os teus olhos denunciam o teu chamado. Né? Talvez é para você fazer isso. Né? E se você enxergou esse problema, talvez é Deus te incomodando para você se mover e Ele vai trazer a provisão. Ele vai trazer para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se é um problema real das pessoas, da comunidade, e você resolve se lançar, Deus vai mandar o recurso. Eu falei isso para ele na hora. A minha intenção era acalmá-lo, né? E era simplesmente parar de falar de coisas que eu não tenho poder e começar a falar daquilo que nós poderíamos fazer com relação àquilo. Eu falei, quem sabe fizemos uma parceria entre empresas e vamos pensar sobre como vamos melhorar isso. Ao invés de ficar lá batendo na porta do prefeito, vamos pedir uma liberação para o prefeito, então, ao invés de pedir para ele fazer. O que a prefeitura, então, poderia nos liberar para nós mesmos fazer? Quando eu falei isso, ele disse, eu já tentei várias vezes, muitas vezes, e não adianta, e não resolve. Perdoe a minha rinite aí, porque de manhã cedo, no outono, né, primavera, não é fácil. Então, ele dizendo, não, mas eu já tentei fazer de forma privada. Eu falei, tá, então você tentou fazer, por exemplo, em forma de leis? Você já tentou através de um vereador, uma lei orgânica, uma lei municipal? Ou já tentou através de um deputado? Daí ele disse, não, já tentei, já fui, já fiz. Daí eu fiquei olhando para ele assim, tá, mas então e agora? E aí ele simplesmente não concluiu a conversa. Ele não concluiu aquela conversa. Porque eu sempre quero concluir a conversa. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar essa decisão assim, vamos tomar a decisão assim. Como ele não era um cristão, a gente quando é cristão, a gente pega, não, então vamos orar nesse sentido. Eu peço sua ajuda para orar. Bom dia, filho, tudo bem? Eu peço sua ajuda para orarmos nesse sentido. Então naquele momento ele não era cristão e eu não podia dizer isso, né?
talvez eu dizer isso, ele não tem fé nenhuma, vai saber. Mas eu não tive outra escolha, eu disse, então eu vou orar nesse sentido. Vou pedir a Deus uma resposta, para ver o que nós podemos fazer a partir disso. Mas olha, note o teor daquela conversa. Em poucos minutos que aquele homem não me conhecia, ele me encontra, ele começa a reclamar de problemas que ele não pode mais resolver, jogando para mim aquilo ali, e aí eu vou voltar para minha casa com um problema que eu não posso resolver, não está no meu controle, eu não tenho. E toda vez que eu dizia para ele fazer algo que envolvia a nossa atitude, ele dizia, já tentei, e esse já tentei é uma coisa que bloqueia tudo, porque dá a ideia de que você já tentou de tudo, não tem como tentar de tudo, meu irmão. Não tem como tentar de tudo. Se eu sentasse com ele ali em 10 minutos e fizesse 10 perguntas, ele iria reconhecer que não tentou de tudo. A questão é que nós estamos reclamando, murmurando, insistindo, gastando nosso tempo, falando de coisas que não temos controle em alterar nada, em mudar nada. Entrando em guerras que não são nossas. Eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas batalhas, você tem as suas guerras. Nós temos que aprender a lutar as nossas guerras. E olhar para o incêndio e dizer, o governo deveria mandar um bombeiro, o governo deveria fazer aquilo. Tá, mas ao invés de eu ficar dizendo o que o governo deveria fazer, ao invés de eu ficar apontando o problema das pessoas, por que eu não olho para aquele incêndio e penso, o que eu poderia fazer enquanto isso? Os teus olhos denunciam o teu chamado. Porque quando você se ocupa no que você tem que fazer, você não perde tempo naquilo que não deve fazer, e nem muito menos naquilo que os outros deveriam fazer. Aí tem gente que passa a maior parte do tempo dizendo, se fosse eu, faria não sei o quê. Se fosse eu, e ele não faz nada, e também como ele não é o que ele diz que se ele fosse, seria, ele faria, ele também não faz nada. Então tudo isso é uma desculpa para não fazer nada e para ficar ansioso. Aí quando você está com crise de ansiedade, você não consegue descansar, a sua alma está perturbada, aquilo te roubou a tua paz, e você está sempre simplesmente sem saber de onde que veio essa perturbação. Aí eu peço oração, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou indo deitar e não consigo dormir. Eu não sei o porquê. Porque você passa o dia inteiro com esse hábito prejudicial. Se tem uma coisa que rouba a sua paz, é focar no problema dos outros. Olha, tem gente que está fazendo bobagem todos os dias. Mas se você pegar aquele problema e trazer para sua mesa e ficar falando sobre isso, e ficar ali remoendo e pensando, eu faria isso, faria aquilo. Olha, se você pegar a situação e analisar, comente, não é problema você comentar. Né? Dizer, olha, vi o que aconteceu com o fulano lá, faleceu, né? Que triste, né? Qual a lição que eu poderia aprender com isso? Eu vou fazer isso, isso, isso. Qual atitude que eu podia tomar? Essa e essa. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Eu vou focar naquilo que eu tenho para fazer. Não vou perder meu tempo falando sobre o que o outro deveria ter feito. Sabe? A maioria das mágoas e raiz e amargura que você tem no coração são de coisas que você ficou pensando sobre o que a pessoa deveria ter feito. Ele deveria ter falado assim comigo. Ele deveria ter agido assim. Ao invés de você entender que há pessoas que nunca vão acertar com você. E que elas vão errar. E que agora eu que tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. O que eu vou fazer com relação a isso? Eu não posso impedir que as pessoas falem bobagem. Eu não posso impedir que as pessoas façam maldade. Eu não posso impedir isso. O que eu posso impedir é o quanto que aquilo entra em mim. O quanto que eu reajo de forma errada com relação àquilo. Então não é só do que me acontece, é sobre o que eu faço com o que me acontece. Então, quando eu descanso em Deus, olha, existe um descanso em Deus. Descansar em Deus é fazer o que é certo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se você não está fazendo o que é certo, tá tudo certo você ficar perturbado. Se você estiver descansando enquanto está fazendo algo errado, eu tenho para dizer para ti que o negócio vai afundar. Né? A Bíblia diz que Jonas, o profeta Jonas, desobedeceu a Deus, foi para um lugar que Deus não mandou, e ele entrou num porão de um barco e começou a dormir. Ele estava descansando. Né? Mas esse descanso dele ali é um descanso que ia fazer o barco inteiro afundar, e muita gente ia morrer por conta do pecado dele. Então se você está indo para o lugar errado, desobedecendo a Deus, sem ouvir a voz de Deus, ou ouvir e está fazendo o contrário, e está descansando, é um problema sério aí. É um problema sério, se você despertar. Mas quando você está fazendo certo e você está ansioso, é hora de você rever essa ansiedade. Acontece muitas vezes eu conversar com a minha esposa ou com alguém da minha mesa e pensar assim, nossa, eu estou inquieto com aquela situação. Eu falo, amor, aquilo me deixou mal, aquela conversa me deixou mal, sabe? Aquele sentimento daquela pessoa, aquele olhar me deixou ferido, fiquei mal, sabe? Fico com um clima pesado porque parece que a pessoa estava desdenhando, me ofendendo.
né? E aí a gente para pensar, e tá, mas o que eu poderia ter feito para evitar isso? Aí a gente pensa em várias coisas. E no fim a gente percebe que aquilo que eu fiz, ou aquilo que nós fizemos, foi o certo a se fazer. Era o certo a se fazer. Não, eu podia ter guardado para mim. Ah, e daí no outro dia a pessoa morre, e aí eu vou simplesmente chegar diante de Deus e dizer, eu guardei para mim aquilo, não falei, não alertei, não quis ajudar, não me compadeci, não senti empatia. Que às vezes a nossa saída sempre é essa, né? Ah, deixa, né? Deixa. E a gente entra num conflito de será que eu deixo e vejo o filme acontecer, que eu já vi várias vezes, eu vi o final já, ou será que eu sento para alertar e dizer, olha, não é por esse caminho, e posso até perder a amizade. A questão é que por muitas vezes nós conversando, a gente chega a uma conclusão de que a gente fez o certo, e mesmo assim está inquieto, por conta do clima que gerou, por conta do olhar, por conta de perceber que a pessoa não entendeu muito bem, mas você percebeu que fez o certo. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você perceber que fez o certo, descanse. Descanse, porque Deus trabalha nesse momento. Não há o que você fazer mais. Olha, eu falei A, ela entendeu B. Não há o que você fazer. Não, eu vou chamar de novo, eu vou explicar, parece que fica pior. Sabe? Você precisa descansar que você fez o correto, você pensou, fez o certo, você até se prejudicou com a situação, você saiu de mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entrou numa situação em que você foi o ofendido, Deus sempre fica do lado do ofendido. Deus sempre fica do lado do mais pobre, do mais fraco, do mais frágil. Aquele que saiu grandão da conversa, ele saiu sozinho. Aquele que saiu pequeno, humilhado na conversa, ele sai acompanhado pelo reforço espiritual. Deus cuida daqueles que são magoados, ofendidos, injustamente, sabe? As pessoas são que nem cachorros, eles vêm para cima latindo, vão te mordendo, e você, se você simplesmente sair dali, como mantendo a sua essência, sem ofender, sem magoar, sem entrar no jogo, sem latir, né? Porque alguns para discutir você tem que latir, não dá, não dá para latir. Faça a sua parte, faça o certo e descanse teu coração. Saia dali sendo, pode ser humilhado, tá tudo certo. Ah, mas eu fui humilhado, ok. É assim mesmo. Tem gente que vai querer te humilhar, mas ninguém pode ferir um orgulho que não existe. Ninguém pode humilhar o humilde. Se você é humilde, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa te humilhar. Aí você sai dali da conversa, ah, eu fiquei mal, fiquei mal. Aí você fica pensando, como é que eu podia fazer para evitar? E no fundo, você não tinha o que fazer. Aquela pessoa ia reagir de qualquer maneira daquele jeito. Você ia falar uma coisa, ia piorar. Explicar é pior. Aí, é pior? Então o que você faz? Descansa, faça o certo. Agora tenha a convicção de que você fez o certo. Tenha a convicção. Seja justo na sua régua. Analise bem se você fez o certo. Se você não fez o rápido e o fácil. Porque às vezes o rápido e o fácil não é o certo. O certo é o certo, meu irmão. E você já sabe, minha irmã. Você sabe como é o certo. Você foi lá. Ah, mas aquela pessoa me odeia. Você foi lá, chamou para conversar? Mas eu já imagino que vai dizer. Não, você não foi lá para conversar. Então você não fez o certo. Porque a Bíblia diz, é por isso que nós temos uma verdade, né? Não existe cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu certo e o seu errado. A Bíblia tem o certo e o errado. E olha o que a Bíblia diz. Se tu souberes que o teu irmão tem algo contra ti, vá ter com ele. Aí você tem duas pessoas, aquela que não vai ter com o irmão e diz, se é ele que está contra mim, o problema é dele. E você não fez o certo. Aí você está inquieto, e essa inquietação é Deus dizendo, vai fazer o certo. Ok? Só que ele tem outra pessoa. Tem a outra, aquela que já foi, percebeu que tinha algo contra, chamou o irmão e perguntou, tá tudo certo entre nós? Eu falei alguma coisa, me perdoe se eu falei. E a pessoa foi orgulhosa, não, tá tudo bem, fingiu, né? Depois falou pelas costas. Aí você sai dali inquieto, porque percebeu que a pessoa não entendeu, que a pessoa continuou guardando a amargura dela. Você percebeu e está inquieto. E agora você vai para casa e você analisa bem e diz, eu fiz o certo. E quando você percebeu que fez o certo, você lança aquela inquietude, aquela inquietação fora. Você diz, não, eu não vou ficar inquieto, não. Eu vou descansar em Deus. Porque enquanto eu tinha que fazer a minha parte, eu fiz. Agora Deus está trabalhando em meu favor. Porque eu estou do lado certo. Olha o que Isaías 64 diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele
que nele espera. Existe uma diferença entre você esperar por uma pessoa e esperar em Deus. Esperar por uma pessoa é quando você não faz a sua parte. Aí você fica esperando que ele tome a iniciativa, que ele deveria falar isso, ela deveria fazer aquilo. Você fica nessa aí. E aí você vai ser frustrado. Agora, quando você faz a sua parte, você espera em Deus. Você entrega para Deus, você descansa em Deus, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Cuidado com os roubadores da sua paz. Há guerras que não são suas. Há guerras que não são suas. Olha, você pode ajudar a pessoa nas guerras delas, mas você não pode lutar as guerras delas. Porque há pessoas que estão acostumadas já a terceirizarem as suas guerras. Eles pedem oração, mas não oram. Eles pedem conselho, mas não agem. Há pessoas que são assim, acostumados a terceirizar as guerras. Mimados, né? Pessoas que vão dizer assim, ora por mim, e ele não ora por ele mesmo. Pessoas que dizem, me ajuda, faz alguma coisa, fala por mim, haja por mim. Ele está terceirizando as suas guerras. Olha, eu posso te aconselhar a perdoar, mas eu não posso perdoar por você. Você precisa dizer isso a alguém. Essa semana ainda. Eu posso te aconselhar a confiar em Deus, mas eu não posso confiar em Deus por você. Essa é a sua experiência. Essa é a sua guerra. Você precisa aprender a perdoar. O que eu posso te dizer é, você precisa aprender a perdoar. E eu perdoei por você, então tá tudo certo. Né? Ou aquele pai que acha que pela sua devoção o seu filho vai ser salvo. Deus não tem neto. Então nós precisamos ter nossas experiências, cada um de nós tem nós temos as nossas guerras. Então há pessoas que querem terceirizar suas guerras, largando para você, aí você se envolve, deixa as suas guerras, se envolve na guerra do outro, mas não no sentido de contribuir, ajudar. Não, você toma para ti, como se fosse a sua guerra. Aí você está afadigado, arrebentado. Não consegue nem lutar as suas batalhas. Aí chega no final do dia, você diz, meu Deus, eu estou arrebentado, Deus me abandonou. E começa de novo aquele ciclo de fadiga, de burnout, de estresse. O cansaço vem por um trabalho árduo, o estresse vem por um trabalho inútil. Você fazendo coisas que não é para você fazer. Então, auxilie as pessoas, mas ensine elas a lutar pelas suas guerras, a ter as próprias experiências. Olha, se uma pessoa está passando por uma guerra difícil espiritual, não diga para a pessoa assim, olha, eu vou orar por você, amanhã Deus vai dar a resposta. Vamos fazer o seguinte, que hora a gente pode ir junto fazer uma oração? Que hora? Vamos fazer uma oração de madrugada, eu e você. Sabe, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos botar despertar 3 horas da manhã, eu vou orar com você junto. Vamos nos encontrar lá na igreja, vamos pedir a chave da igreja para o pastor. Vamos ir às 7 horas, eu e você orar nesse sentido. Você vai ver que muita gente não vai aceitar esse desafio. Vai escapar desse objetivo. Porque eu quero o resultado, mas não quero o processo disso. Eu quero coisas caras, mas não quero pagar o preço por elas. Eu quero coisas valiosas, mas eu quero que esteja em promoção. E uma oraçãozinha do meu pastor resolva. Então, no fim é você que está estressado, porque está se envolvendo em coisas que não é para você. Ei, mãe, seu filho tem 20 anos. Mãe que está me ouvindo, seu filho tem 20 anos, para com esse negócio. De dar coisa na boca dele. De resolver os problemas para ele. Sabe, eu já estou acostumando desde agora, meu filho tem 6. Ele está discutindo com um coleguinha e ele vem, pai, me ajuda. Eu digo, resolva os teus problemas. Aprenda. Ele é da sua idade, não, eu tenho 31. Se eu entrar aí, vai ser uma covardia. Mas você e seu colega podem se resolver, resolvam-se. Argumentem, discutem, debatam, mas resolvam-se. Há mães e há pais que estão protegendo os filhos de uma forma, não deixando os filhos desenvolverem. E depois estão num nível, eu vejo mães cansadas, pais cansados. E o sugador de energia dele, é o excesso de envolvimento. É excesso. Sabe de tudo e de todo. Não tem um caso que aconteça na cidade que ela não sabe. Não tem um problema do vizinho que acontece que ele não está sabendo. Olha, sabe qual é o nível que você tem que estar de propósito, viver uma vida com propósito? É aquele nível de alguém te perguntar assim, sobre o que aconteceu e você dizer não. Esse é o nível de interesse no seu propósito. Quando você está ocupado a fazer o que tem que fazer, você não se preocupa com notícias inúteis, que não te acrescentam em nada.
Olha, aqui na cidade está tudo bem, é bom saber algumas coisas que acontecem, né? No Brasil, algumas coisas grandes que acontecem. É bom saber, é bom estar noticiado, informado. Mas existem notícias que não faz sentido nenhum. Você ficar ali 1 hora e meia assistindo o jornal do namorado que matou a namorada, do filho que matou o pai, do pai que matou o filho, da mãe que estrangulada. Você fica ali 5, 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora assistindo aquilo ali. De vez em quando é até bom para você ver o estado que o mundo está, mas tem gente que pegou como hábito. Hábito, ele vai absorvendo aquele monte de informação, né? E ele começa a se envolver em tudo, e ele começa a se entrar nesses assuntos, e a vida dele, a vida dela, falar sobre aqueles assuntos. Isso vai te enchendo de medo, de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, e você passa então a ficar ansioso pelo futuro, pelo amanhã, você fica sem esperança. Ei, dá uma pausa. Cuidado com aquilo que você absorve, porque você não consegue descansar. Se você está se envolvendo em coisa demais, pare de se envolver em coisas que não é para você. Olha, eu sou conhecido como uma pessoa que ajuda muita gente, a minha família, nós somos servos de uma comunidade, servos de uma cidade. Eu não sou só líder de uma igreja. Não, eu sou alguém que serve a cidade. Nós servimos as pessoas, ok? Nós servimos as pessoas ajudando-as a encontrar o caminho. É como aquele paralítico na porta do templo, que ele esticou a mão e disse, me dá um dinheirinho. Mas o Pedro disse, não vai ser dinheiro que eu vou te dar hoje. Eu não vou te dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa. Sabe o que você precisa? De pernas. O dinheiro você vai conquistar com o trabalho, andando com as suas pernas. Então a gente precisa ensinar as pessoas a andar com as próprias pernas, a vencer as suas batalhas, a contar com você. Conte comigo. Eu digo para muita gente isso. Conte comigo, eu estou orando com você. Conte comigo para um conselho, para uma palavra, para um abraço, para enfrentar esse momento difícil, esse luto, essa dor, essa doença. Conte com a minha visita no hospital, conte com a minha visita no velório, conte com o nosso apoio. Mas não queira transferir a sua guerra e não lutar mais as suas guerras. E se você é alguém que pega a guerra de todo mundo e pega para si como se ela fosse sua, em todos os sentidos, onde você não sabe o limite, não sabe até onde você pode ir ou não deve ir, você é a pessoa que vai estar num estresse, num cansaço demasiado. Aprenda a descansar. Deus está cuidando. Alguém disse essa semana para mim, você viu aquele caso que aconteceu em Santa Catarina, eles vão matar as crianças, e agora eu vou trancar meu filho dentro de casa. Meu irmão, pode dar um vendaval, pode vir um assaltante dentro da minha casa. Nossos filhos correm risco de vida todos os dias. Quando eu entro no carro, quando eu estou viajando, quantas vezes eu viajando, às vezes o Miguel pegava no sono, não conseguia ficar com o cinto, soltava o cinto para poder virar de lado que estava dormindo. Quantos riscos a gente corre, sabe? E qualquer freada, qualquer coisa pode acontecer. E crianças com cinto, com tudo, e morrem do mesmo jeito. Então Deus está nos guardando. Quando você espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus, isso não tira a sua responsabilidade. É que nem na pandemia, sabe? A fé não inibe a responsabilidade. Nós éramos responsáveis, fazíamos o que tinha que ser feito, mas o pavor não tomou conta de nós. Nós usávamos máscara, lavávamos a mão com álcool gel, mantinha a distância. Mas a nossa confiança está em Deus. Não foi a máscara que me protegeu, não foi o álcool gel que me protegeu. Quem me protege é o Senhor. Eu faço a minha parte, mas aquilo que eu não posso fazer é Ele que faz. Quando eu deixo meu filho na escola, meu irmão, muito antes de saber a notícia de Santa Catarina, quando eu deixei lá com 2 aninhos, lá na escolinha infantil, naquele dia, minhas mãos levantadas, eu levantava e disse, Senhor, guarda meu filho. Todos os dias, Senhor, protege meu filho. A gente nunca sabe o que está nos reservado para acontecer. Então levante suas mãos e diga, Pai, quando ele está diante dos meus olhos, eu não vou transferir para Ti, porque ele está diante dos meus olhos, eu vou cuidar dele. Mas quando os meus olhos não estiverem cuidando dele, a tua mão pode ir lá protegê-lo. Deus está cuidando. Desde a antiguidade não se ouviu falar, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, sabe o que é descansar? Descansar é lembrar das promessas de Deus. As promessas de Deus fazem você descansar. Os discípulos estavam apavorados quando viram Jesus na cruz. Eles não conseguiam assimilar o que aconteceu. Mas se eles lembrassem da promessa no 3º dia, eles iriam conseguir descansar. Depois de uma sexta-feira de morte, de humilhação, viria um domingo de manhã de glória, de ressurreição. Então lembre-se das promessas de Deus. Eu estou aqui hoje para lembrar a você as promessas que Deus te fez.
promessa de abundância, de plenitude, promessas de vida plena, promessa de prosperidade. Deus prometeu aos seus filhos, promessa da vida eterna. Deus tem muitas promessas, a Bíblia é um livro de promessas. Mas nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. No meio do processo pode parecer meio bagunçada a coisa, mas vai acontecer. Lembre-se das promessas e descanse seu coração. Sabe, algumas pessoas estão ansiosas porque elas veem nos seus filhos algo diferente da promessa que eles receberam. Nossa, eu sei que meu filho tem uma promessa de Deus. E nossos filhos todos têm. Todos têm. Não precisa de uma profecia para isso. Todos os seus filhos têm promessa de Deus. Alguns pais separam, né? Porque um recebeu uma profecia e o outro não. Aí diz, esse aqui tem promessa, esse aqui não. Nossos filhos têm promessas. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus geracional. E a Bíblia diz que as bênçãos vão seguindo os pais, os filhos e os filhos dos filhos. Aquilo que Deus tem para nós vai sendo gerado nos nossos filhos. Tem promessa de Deus para os seus filhos. Mas quando você olha para a adolescência, olha para aquela fase difícil, eu digo, não, acho que Deus esqueceu. Deus não esqueceu, é você que está esquecendo. E a prova de que você esqueceu das promessas é o quanto você não está descansando. Descansa o teu coração, faça o que é certo, faça a sua parte, você não corrige mais o passado. Mude as suas palavras hoje, profetize sobre o amanhã e descansa que Deus está cuidando daquilo que Ele prometeu. Então, lembrar das promessas te fará descansar. Hoje, Deus te trouxe aqui para descansar nas promessas de Deus. O processo te fará ficar perturbado, mas o descanso, mas a lembrança da promessa te fará descansar. Então, pegue essa cama chamada promessa, deite nela e descanse nela. Alguém vai lá dizer, mas como é que você está descansando no meio desse caos? Você está descansando aonde? Você olha, eu estou descansando na promessa que Jesus me fez. Eu sei que Ele vai cumprir. Jesus disse em João 14, 27, eu deixo-vos a minha paz. Essa paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo não pode te dar aquilo que eu vou te dar. Descanse em mim, diz o Senhor. Olha o que Hebreus 4,10 diz, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Meu irmão, Hebreus 4,10 e o versículo 11. Hebreus 4,11. Pega esse versículo, escreva nas tábuas do seu coração. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Olha, o seu esforço tem que ser para isso nos próximos dias. Eu vou me esforçar para descansar no Senhor. A gente acha que descanso é só parar, não é só parar. É entrar nesse momento de confiança, de lembrança das promessas. E sabe, você tem que lembrar não só das promessas que Ele fez, que vão acontecer, mas lembre-se daquilo que Ele já fez por você. Quando você olha para essa luta sua, para essa guerra sua de hoje, como a última guerra ou a mais difícil, você esquece de que teve guerras até mais difíceis que essa. E que você passou por elas, enfrentou-as, venceu-as. Então, essa é só mais uma, que vai ter o mesmo resultado. Você vencerá. Vencer é uma decisão, é uma escolha. Então escolha isso. Se esforce para descansar. Se esforce para descansar. 2 Crônicas 20 e 15. Olha esse texto rapidinho para nós encerrar. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. As suas batalhas você precisa lutar, não fuja delas. Mas há batalhas que Deus irá pelejar, e quanto mais você tenta agarrá-la, pior vai ser. Deus pelejará por vós as batalhas que você não pode lutar. Descansa no Senhor hoje. Hoje o Senhor te chamou para dizer isso para você.
Descanse nas promessas dele. Descanse na confiança de que o seu condutor está cuidando dos detalhes. Esse é nosso Deus. Vamos orar? Encerrando então nossa série hoje. Terceiro dia da série, a parte 3 da série Descanso. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos. Nós queremos te agradecer, Pai, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado. Em cada detalhe, nós vemos o teu cuidado. Nós vemos a tua mão, Pai. Mesmo quando nós não merecemos. Na verdade, nada que o Senhor nos dá, nós merecemos. Isso é graça. Pai, obrigado porque, mesmo no meu tempo de ignorância, o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou da minha casa. Então, eu quero entregar minha vida a Ti hoje mais uma vez. Guia os meus passos. Conduza-nos segundo a Tua direção, mostrando-nos o caminho certo. Hoje é um dia novo, com novos desafios, novas decisões. E eu preciso tomar várias decisões. Mas todas elas eu quero tomar influenciado pelo Teu Espírito. Assuma o controle da minha vida, Pai. E eu vou descansar no condutor. Hoje eu lembro de todas as promessas que o Senhor me fez. E descanso em cada uma delas. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.